Vai começar a quinta edição do Maringá Coffee Week, também conhecido como Brasil Coffee Week Maringá, não é isso, Diego? Exatamente. O evento leva aí os dois nomes, porque de fato, além de ter nascido aqui em Maringá, começou aqui o festival, mas na terceira edição já cresceu para Brasil Coffee Week. E hoje o evento ele troca de nome a cada cidade que ele chega, ele deixa de ser Brasil Coffee Week para se tornar a cidade onde ele está. E a gente está aqui em Maringá para falar aí exatamente da quinta edição desse festival, que é de fato maringaense. Gente, o Diego, ele é o criador da Coffee Week. Vai falar um pouquinho mais disso com a gente. E temos aqui também o Michel Tamura, do Café Tamura, que é patrocinador do evento. Não é isso, Michel? Isso aí, Marcelo. A gente está em mais uma edição apoiando o festival, um festival que tem um papel importantíssimo na história do café especial aqui da nossa cidade. E mais do que isso, hoje eu também estou representando aqui o nosso núcleo dos cafés especiais, a Rota dos Cafés Especiais, que também é apoiador do evento esse ano. Isso aí. Diego, essa é a quinta edição. Você começou isso aqui em Maringá e depois espalhou para o resto do país, não foi isso? Isso, exato. O evento nasceu em 2021, no ano da pandemia, né? Foi muito importante esse período, eu digo no sentido do festival, porque ele veio justamente para salvar as cafeterias. Eu vi ali um momento em que Maringá fervia de cafeterias, não só Maringá, mas o Brasil, mas a gente tinha aqui na cidade, né, esse boom de aberturas de cafeterias, profissionais querendo aprender mais sobre café especial. E aí eu vi a oportunidade de já juntar as cafeterias para fazer um movimento do mercado dentro da cidade. O evento veio, né, com esse objetivo justamente de movimentar o mercado, fazendo com que gerasse acesso ao público. Então a Coffee Week ela veio com essa ideia de ser acessível, então sempre vai ser uma grande promoção entre todos os estabelecimentos. E aí foi 3 anos assim, até 2023, na terceira edição, que o evento deixou de ser Maringá para se tornar Brasil Coffee Week. O negócio deu muito certo na cidade, a gente teve muitos bons resultados de público. Eu acredito que a Coffee Week até fez com que abrisse mais cafeterias na cidade, e aí a gente foi testando em outras cidades. Hoje a gente está em 6 municípios, a gente está em Maringá, Londrina, Balneário Camboriú, Campo Grande, Brasília e Poços de Caldas, em Minas. Minas Gerais. Você tem aí um período de uma semana ou duas, dependendo do lugar, em que as pessoas podem ir às cafeterias e tem lá um combo promocional para conhecer tanto o menu da casa quanto a cafeteria em si. Exato. Os estabelecimentos entram, né, com o menu, com um combo de comida e bebida a um valor acessível, um valor promocional Um valor fixo. fixo entre todos os participantes. Esse ano, por exemplo, em Maringá, a Coffee Week vem com menus a R$ 28. E aí tendo, né, doce, o salgado, as infinitas bebidas de um cardápio de cafeteria, base de café, de leite, de chocolate, por aí vai, alcoólicos. Mas é isso, todos se juntam para oferecer esse menu de valor fixo e reduzido. E no caso dessa quinta edição, não vai ser só Maringá, né? Exato, o evento agora já até a gente já está divulgando como Maringá e região. Então esse ano, além de Maringá, faz parte aí da região do 44 e está dentro da Coffee Week Campo Mourão, Marialva, Sarandi e Mandaguari. Com ótimos cafés. As pessoas acham que essas cidades menores não têm tantas opções assim. Eu que já morei em Campo Mourão, vejo que tá bem diferente, né? Exato, a gente estava conversando até aqui no off, né? Campo Mourão, para mim, ela é uma nova promessa de uma cidade não só no meio do café, mas também com a gastronomia de uma forma geral. Você pensando aí o tamanho da cidade e o que ela oferta diante disso, eu acho que é um grande tesouro aí do norte do Paraná que precisa ser descoberto. A desse ano, Diego, vai de dia 6 de junho ao dia 22, não é isso? Exato, dia São 6 duas de... semanas. Isso, a Coffee Week ela pega aí 17 dias de evento. Começa sempre numa sexta-feira e termina num domingo. São 3 finais de semana contado. E me diz o seguinte, você disse que começou para dar um up nas cafeterias que estavam começando. Mas de onde veio essa ideia, além disso? Exato. Eu sou um consumidor de festivais gastronômicos. Eu morei 3 anos em São Paulo. E aí, quando eu morei em São Paulo, eu ia muito, frequentava muito o restaurante Wiki,
que é a mesma proposta. Então o Restaurante Week juntava aqueles restaurantes mais caros das cidades e aí eles entravam com esse menu, que era uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Eu lembro que quando eu ia era R$ 50 e era esse combo todo em restaurantes que eu não imaginava que ia conseguir ir. E aí o Restaurante Week proporcionava isso. E aí, esses 3 anos que eu fiquei em São Paulo, eu frequentava muito. E aí eu saí de São Paulo, fui morar em Curitiba para estudar café. E aí disso eu saí para mochilar 4 anos, voltei para Maringá ali meio perdido se ia para comunicação, se ia para o café. Fui pro café e lembrei do Restaurante Week, enxergando já o mercado de Maringá com esse boom, como eu comentei, e vendo a oportunidade de poder replicar isso, só que no mercado já de cafés, de confeitarias e panificadoras. Então, o Restaurante Week é de fato uma grande inspiração para mim. E frequentar também restaurantes, frequentar cafeterias, também trouxe essa bagagem para entender aí como arquitetar o evento. E qual foi a adesão do público? Você diz a primeira Coffee Week foi bem pequenininha, mas ela fez barulho. A primeira edição ela teve 12 participantes. E aí eu acho, assim, sendo muito honesto, que o fato de eu ser jornalista também, já ter trabalhado aqui em Maringá na área, isso ajudou muito. Porque o que você mais quer num evento é público. E você consegue isso fazendo um bom trabalho de assessoria de imprensa, de divulgação. Então, ainda que eu estivesse recém-voltado para a cidade e pensando num mercado ali que também estava muito novo, ter sido jornalista aqui me ajudou muito, porque os meus colegas de profissão conseguiram colocar o evento como pauta, sair, né, em rádio, TV, nas mídias digitais também. E aí, ainda que a primeira edição tenha sido aí pequena, com 12 estabelecimentos, ela fez um barulho legal. Por isso que a gente já está aqui na quinta, né? Eu não acho 12 necessariamente pequena para uma cidade média como Maringá. Fez um barulho bom, como você disse. Da primeira para a quinta, qual foi a evolução? São quantos participantes agora? Nessa edição a gente tem 50 estabelecimentos. A Coffee Week, a gente foi entendendo ela também diferente. E hoje eu entendo o mercado diferente, porque a primeira, como você falou, não é pouco. E ainda mais se tratando só de cafeterias de café especial, porque a primeira só foi com cafeterias. Hoje, até como um profissional da área, eu não consigo enxergar o café como algo só, caminhando só dentro da gastronomia, por exemplo, e nem a confeitaria e nem a panificadora. Então, acho que a evolução foi isso, de entender essas 3 frentes como um nicho muito único, muito particular e independente. E aí, o que evoluiu da primeira para agora, por exemplo, é que a gente já tem aí as confeitarias, as panificadoras participando e elas também se preocupando com a qualidade do seu café. Então, trazendo também o café especial para dentro dos seus estabelecimentos para servir aí uma confeitaria, uma confeitaria à altura de um café também de qualidade. E a adesão da quarta edição foi bem grande, né? Essa eu cheguei a participar. A quarta edição, ela foi uma virada de chave, assim, porque foi estrondoso. A gente tinha ali um caminhar da primeira, da segunda e da terceira edição, que você conseguia ver um crescimento que se acompanhava por si só ali dentro de uma normalidade, digamos. Mas a edição do ano passado foi estrondosa, assim. De você ter já idosos, terceira idade, já frequentando cafeteria, falando Coffee Week, falando termo em inglês. Então a gente sentiu que o ano passado, de fato, o evento saiu muito da bolha de quem já frequenta cafeterias e afins. E muita gente reclamando também que era pouco tempo. Mas é aí que está o segredo, na escassez. Certo. Porque eu acho que se a gente tem muito tempo de evento, por exemplo, ou até 2 edições, a pessoa não vai em nenhuma, porque ela diz, eu não vou nessa, eu vou na outra edição de verão, por exemplo. E aí, ela na de verão, ela pega e diz, eu não vou agora porque vai ter uma outra mais próxima. E aí ela não vai em nenhuma. Era uma ansiedade boa no caso. Exato, acho que funcionou. E as pessoas até hoje, elas vão e se atropelam mesmo, porque são 17 dias de evento, então ou você vai agora, ou é daqui 1 ano, e tudo muda em 1 ano, né? Certo. Você vai ter esse ano
o patrocínio do Café Tamura, nosso Michel Tamura aqui presente. Patrocinador oficial, não é isso, Michel? Isso mesmo. Mais um ano a gente vai estar tentando somar, agregar, né, a esse festival que estimula e incentiva muito o nosso setor. Eu tenho certeza que o Diego, como eu comentei lá no começo, ele teve um papel muito importante na evolução do paladar do maringaense relacionado ao café, né? Porque no contexto que a gente vivia, tava todo mundo querendo conhecer coisas novas, né? Quando a Coffee Week chegou, foi pós-pandemia, né, Diego? A gente Foi justo no ano, foi em 2021. foi durante a pandemia, né? O último ano, Exato. se eu não me engano, que a gente tava com muitas restrições. E as pessoas estavam doidas para sair, para poder conhecer coisas novas. E o café especial ele veio nessa linha, né? Durante a pandemia as pessoas começaram a se aventurar um pouco mais em itens e ingredientes que tivessem talvez uma qualidade um pouco melhor, porque todo mundo ficou recluso em casa e queria o melhor para si. E aí nessa oportunidade o café especial veio como um dos itens básicos de consumo das pessoas. As pessoas começaram a se permitir experimentar produtos de mais qualidade e o festival somou muito nesse movimento todo. Maringá, assim como no Brasil inteiro, também tem o café como um alimento importante, né, na sua história, na sua colonização. E eu tenho certeza que o festival vem para resgatar todo esse sentimento, esse saudosismo, essa história que Maringá vive numa nova fase, né? Nós não estamos vivendo mais a fase da produção das plantações, mas a gente vive a fase das cafeterias, dos cafés servidos, né? Das bebidas à base de café, entre outros derivados do café que começam a fazer história. O público começou a consumir e apreciar o que antes mandava para fora, né? E isso chama muita atenção aqui em Maringá. O café especial que é conhecido hoje, antigamente era conhecido como café tipo exportação, Tipo né? exportação. Então, tudo que a gente falava em termos de exportação eram itens de extrema qualidade que infelizmente não ficavam no Brasil e o café não era diferente. Além do patrocínio do Tamura, você também é o vice-presidente da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, que está apoiando o projeto. Isso mesmo. Esse ano, em parceria com a Maringá Coffee Week, a gente está apoiando a vinda de um palestrante para a cidade que vai trazer um olhar mais empresarial. Então, vai conversar diretamente com os donos de cafeterias e empresários, empreendedores do setor. Então, acho que vai ser um novo olhar, né, Diego, que a gente também vai estar tentando trazer junto desse contexto todo, que eu tenho certeza que vai não só agregar, mas ele vai somar para o crescimento e para a capacitação das pessoas e dos empresários do setor. Você já pode dizer quem vai ser esse palestrante ou é spoiler? Como é que é? Eu vou deixar para o nosso organizador. Eu não falei o nome porque eu não sabia se já podia falar. Pode sim. Quem vem esse ano é o Sebastian Grau. Como o Tamura disse, a gente sempre pensou o evento muito voltado para o barista, para o público final, mas esse ano o foco da Maringá Coffee Week, dentro dessa programação, para além do circuito gastronômico, era pensar no dono de cafeteria também. E aí o Sebastian Grau, ele é um consultor, um especialista em negócios de café de Santa Catarina, e ele vem para uma palestra voltado para quem tem cafeteria ou para quem quer abrir cafeterias. Então vai ser o nome dessa edição, né? Alguém de fora que a gente traz, vai ser voltado aí mais para negócios do que necessariamente para operação. Ainda que se fale, né, de toda uma operação de cafeteria, mas o target mesmo, o público para essa palestra é mais para quem tem interesse em abrir um negócio na área de café. Eu acho que é importante dizer que o Sebastian, hoje, para quem é empresário do ramo, o Sebastian é uma pessoa que em algum momento vai cruzar na nossa trajetória. É Então, uma referência, é uma das né? referências. A gente vai receber ou um material, uma capacitação, uma palestra que tem ele como uma das referências. Eu mesmo já comprei cursos dele online para poder estruturar o meu negócio. E eu tenho certeza que ele vai trazer dicas, né, informações que vão somar. Nesse momento, acho que é legal a gente dizer, o festival ele traz... ele completa um ciclo muito importante, né? Nós tivemos um boom de cafeterias muito grande na cidade. E nesse momento o festival olha para o empresário, que é a pessoa que de fato arriscou a sua vida, o seu negócio ali, seu dinheiro, Que fez acontecer. para fazer acontecer. Então, com tamanha quantidade de cafeterias que nasceram, né, e tudo mais, o festival nesse momento olha
para a permanência dessas cafeterias, para a sustentabilidade desses negócios. Então, essa oportunidade que nós tivemos em estar junto da Maringá Coffee Week, apoiando dessa forma, vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai agregar muito para Maringá e para a região toda. Olha Exato, só. até vai de frente com o que é a própria rota, né? Que é ver os donos de cafeterias, os empresários de Maringá se juntando para fortalecer o mercado, para discutir coisas que são internas de um negócio. E aí a gente viu com a rota uma oportunidade de trazer alguém que fosse falar diretamente com os donos de cafeterias. Isso é ótimo. Além do que, o público sai ganhando duas vezes, né? Tem a Coffee Week agora no primeiro semestre e tem a Rota dos Cafés Especiais no segundo. Exato. O pessoal, além de consumir os combos, além de descobrir as cafeterias, também vai poder fazer uma votação, não é, Diego? Isso, exato. A gente abre depois no término do festival uma votação para o público. O festival tem aí 3 frentes de o que a gente chama de melhor menu, que é o menu mais vendido, o voto popular, que é o público escolhendo o menu que mais gostou, e a análise técnica, que é com pessoas da gastronomia e influencers que provam o maior maior número ou todos os menus. Então, termina o festival, a gente já abre no site lá uma votação que o público pode dizer o menu que mais gostou dos 50. Na descrição do podcast, nós vamos colocar todos os endereços, os arrobas, tudo que o público precisar para ajudar vocês aí nessa votação. O que a gente tiver aqui, puder fazer por vocês, estamos à disposição. Afinal de contas, o Papo Coado é da Rota também, que está te apoiando. Exato. Né? Me diz o seguinte, Diego, você então conhece a cena de cafeterias aí de outros países, de outros estados do Brasil. Como você vê Maringá nesse cenário de cafeterias hoje? Nossa, eu acho que Maringá, eu tenho muito orgulho hoje de estar em Maringá. Você E é de Maringá? eu sou maringaense, ainda que eu tenha morado em tantos lugares, mas eu sou maringaense, eu moro aqui hoje. Hoje, dentro do café, eu sou muito grato ao café, porque eu acho que me encontrei profissionalmente no café, e foi justo com o café que eu consegui unir a minha profissão de jornalista também, que também tenho muito orgulho. E eu vejo Maringá uma cidade já muito referência, como Curitiba foi um dia, como Brasília hoje. A gente tem muitas cafeterias na cidade, muitas boas cafeterias. A gente tem movimentos de cafés especiais acontecendo aqui, que vai desde a Maringá Coffee Week, a própria Rota. A gente tem um dos TNTs maiores do Brasil. A gente perde só para Curitiba, que é esse vermelho. campeonato de latte art. Então, eu acho que Maringá ela já é uma referência no café especial, não necessariamente só no consumo, porque isso diz muito, mas também nos movimentos que existem aqui. Eu acho que a diferença foi exatamente das pessoas entenderem que precisa se juntar quando a gente está num mercado que ainda fala com tão poucos brasileiros, né? Quem hoje consome café especial no Brasil, você chega aí a uns 5%. Então, acho que Maringá entendeu a força dos conjuntos, a força do coletivo, né? E hoje, vendo assim outras cidades, ela dá muito orgulho exatamente por isso, porque você tem um alto consumo de café especial, então você tem uma noção de que o maringaense busca por um café de mais qualidade, e você tem movimentos de cafés acontecendo aqui que mantém o mercado vivo. O Michel, por exemplo, ele está à frente de uma empresa que vai da lavoura até a xícara. Como você vê esse mercado maringaense, Michel? Você que cobre, digamos, todas as áreas. Eu acho que é bacana a gente entender como o café ele se comporta em cada etapa do processo, né? E ter a cafeteria, né, servir o café, oferecer o café para o consumidor final, nos trouxe uma outra visão de negócio, né? Antigamente a gente tinha a visão da exportação do café e no máximo da venda para as cafeterias. Então essa vivência fez com que a gente também se movimentasse e tentasse evoluir em algumas outras frentes, né? Acho que é importante dizer, a gente vai lançar em conjunto durante a Maringá Coffee Week uma edição especial de um café que é um café convidado de uma fazenda parceira nossa, que vai estar sendo lançado no festival com um rótulo, inclusive, da Maringá Coffee Week. É um café super especial que a gente preparou. Diego vai participar com a gente, inclusive, dessa produção, desse desenho do perfil de torra desse café. Então vai ser uma experiência diferenciada, né? Eu acho que vai ser uma experiência tanto para nós, Exato. quanto para quem vai consumir. E eu acho que o café é isso, né? Você
poder tanto enaltecer o que ele já tem de natural, mas fortalecer o que ele tem de potencial. E isso a gente só aprende vivendo e sentindo na pele, né? Então o festival ele traz isso, ele faz com que a gente entenda várias frentes, a frente do produtor, a frente do consumidor, faz com que a gente tente conectar isso com as pessoas que querem conhecer mais do café, principalmente com os coffee lovers de plantão, né? Então é muito legal a gente receber na cafeteria pessoas que nunca foram lá, pessoas que gostam de café, mas que às vezes não tiveram a oportunidade de provar o nosso cardápio, nossa bebida, e que através do festival elas se permitem, né? É um valor mais acessível do que o tradicional, faz com que o consumidor tenha mais confiança de chegar lá e de pedir, de experimentar, de conhecer, de se aventurar, de visitar, deixar de almoçar e jantar para poder visitar várias cafeterias durante o dia. Então isso é muito bacana. Eu tenho certeza que é o que fortalece cada vez mais. As pessoas podem não consumir café especial todo dia, mas elas com certeza vão incluir o café especial como parte da sua rotina na semana, de um momento especial, de um momento com a família, ou de um momento de curtição de si mesmo, né? Então, um momento de reflexão, um momento de apreciar o seu tempo com você mesmo. Então, acho que isso é muito bacana e faz com que a gente desenhe N histórias de cafés especiais, de cafés com momentos especiais com as pessoas. Eu tenho visto isso, gente que procura o que eles chamam de o café da semana, como você falou. Hoje, não, eu quero um café diferente, bem feito, por um bom barista, numa boa cafeteria, porque eu trabalhei a semana inteira e tal, eu quero esse momento agora para mim. Tem que ser um café especial para isso, não pode ser o cafezão do dia a dia. Nada contra o cafezão, tá, gente, por favor. Mas eles têm, assim, se dado esse momento, como você disse, e o teu trabalho vai ao encontro do dele, o seu não existiria se não fosse o trabalho das cafeterias, é claro, e vocês dois podem dizer que viram o público de cafés especiais de Maringá nascer de alguma forma, não é isso? Eu acredito que sim. Porque além da Coffee Week, eu fui barista durante muito tempo. E aí, nesse período, tanto com outro projeto, que é o Manifesto Café, tinha todo esse furor de querer, não só para mim, mas também para os outros, o café especial. Então era todo um movimento de educar as pessoas, tanto lá atrás do balcão, quanto com produção de conteúdo, fazendo workshop, degustação. Eu, de fato, hoje consigo, eu acho que eu demorei para admitir isso também, né? Mas eu consigo enxergar que sim, faço parte da construção de um mercado de uma cidade toda, sabe? Junto com donos de cafeteria, junto com os outros baristas. E a gente enxerga mesmo que o negócio era muito minúsculo e hoje é gigante. Você mostrou, inclusive, que o consumidor, o cliente, ele também faz parte dessa cadeia toda. Exato, ele é o principal. Esse Quer dizer, progresso. todos têm a sua responsabilidade e o seu ali dentro, né? Mas se começa lá justamente para terminar aqui, né? Para chegar até o consumidor final. E o maringaense, ele tem já, igual o Tamura falou, né? Não necessariamente vai tomar um café especial todo dia, mas ele sabe da existência do café especial. E sim, tem pessoas que vão por esse caminho merecedor que você comentou, que ainda que não tome todos os dias ou não vá na cafeteria todos os dias, ela tem lá o café do domingo em casa, por exemplo, que vai ser um café de mais qualidade, Gerou para um ela tomar respeito, com né? calma. Tem o respeito, tem a questão também do momento, de apreciar aquilo sem pressa. E aí, quando você vai para a cafeteria, para além de só consumir, tem a questão do encontro. Eu sou apaixonado por cafeterias. Eu acho que a cafeteria ela tem uma coisa muito diferente do restaurante, porque ela consegue ser muito mais. Ainda que um restaurante você vai ser um lugar que você, primeiro que todos você vai para se alimentar, que é a função básica. Mas um restaurante você vai para um date, você vai para uma reunião de negócios, mas você não consegue levar seu computador para trabalhar, por exemplo, no restaurante você não faria isso, mas a cafeteria já consegue te acolher de uma forma muito mais completa, mais 360 ali, né? Ela vai ser a sua casa para você então comer, ter um bom momento, para uma pausa, para você trabalhar, para você fazer um date, para infinitas coisas assim. E aí eu acho que o maringaense, além do consumo em si do próprio café,
ele também já enxerga a cafeteria como algo muito especial para a rotina dele. Terceiro lugar dele. Exato. Uhum. E como começou para você essa relação com o café especial? Foi quando eu morava em São Paulo, e aí eu trabalhava. Em São Paulo eu não trabalhei com jornalismo, eu fui trabalhar com publicidade. E aí lá também foi a primeira vez que eu tive o contato com o que a gente chama de home office, né? De trabalhar de casa. E aí eu comecei a trabalhar não só de casa, mas também ir para as cafeterias. E aí eu conheci café especial com uma dessas cafeterias de franquias, essas franquias brasileiras. E meu contato foi justamente fazendo o que acho que hoje a gente está dizendo que o maringaense faz de monte, né? Que é pegar seu computador, ir para um café e trabalhar. E eu lembro que numa dessas cafeterias, a moça me atendeu me explicando um pouco o que era café. Que foi quando eu percebi, nossa, então existe um outro produto. E aí eu fiquei em São Paulo o tempo todo e comecei a consumir café, consumir cafeterias e pensando que talvez eu pudesse estudar aquilo mais. Até que eu fui embora de São Paulo e me mudei para Curitiba justamente para fazer meu curso de barista. Eu também queria mochilar, né? Eu queria viajar e eu queria saber fazer algo que eu não utilizasse a língua. Então eu fui estudar café com o intuito de trabalhar em cafeteria mochilando. Eu não fiz nada disso. Eu fui trabalhar mais com comunicação mesmo e com turismo, mas a relação nasceu justamente aí nesse período de São Paulo em 2011, 2012, frequentando cafeterias, porque lá isso já estava muito avançado, né? Já estava há anos-luz à frente. São Paulo já tinha muitas cafeterias de especialidade, Curitiba estava ali brotando, mas foi uma relação genuína, puramente de consumo e interesse. Acho que quem é da comunicação tem uma ligação muito forte com o café, né? Um combustível ali para a gente estar criativo. De vez em quando a gente precisa de oxigênio também, não sei por quê, mas café, Porque senão iria só de café, sem né? café não dá. Eu mesmo não tomava café, é impressionante. Foi por causa do jornalismo que um dia eu vou contar essa história aqui, mas hoje é deles o tempo, não é meu. Michel, você que está do lado de lá do balcão, de certa forma, você acha que a cafeteria, como o Diego acabou de falar, é o primeiro lugar que a pessoa conhece o café especial, via de regra? Eu sou suspeito para falar porque a minha relação com café especial também, apesar de ser de berço, eu só comecei a apreciar café especial por causa das cafeterias. Então, tive meu primeiro contato também em cafeterias em Curitiba, mas fui me aprofundar quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso lá em São Paulo. Você estudou o quê? Fiz publicidade e propaganda com Tá ênfase em marketing. todo mundo no mesmo Todo mundo ramo no mesmo aqui. saco, E aí, durante o meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre o café da família, eu tive a oportunidade de conhecer várias cafeterias que trabalhavam muito bem a experiência de servir café, né? E isso foi uma das coisas que me encantou, fez com que eu quisesse me aprofundar um pouco mais. E a conclusão disso foi eu retornar para Maringá e trabalhar na empresa da família. E quando eu cheguei em 2012, a gente fez um primeiro rebranding da marca. Eu lembro que Maringá não sabia o que era café especial. Então a gente teve que colocar na nossa embalagem café gourmet, porque era o que o maringaense conhecia como um produto diferenciado. Eu lembro que o nosso café ele era quase 4 ou 5 vezes mais caro do que o café da gôndola, né? E eu ficava desesperado com isso, porque era muito difícil fazer a percepção do cliente, fazer com que o cliente entendesse a diferenciação, por que aquele produto era 5 vezes mais caro que o outro. Sem ter a cafeteria para Exato. isso. E aí o nosso principal ativo, o nosso principal vendedor foram as cafeterias. Então a gente transitou por várias frentes, a gente tentou a venda direta em supermercados, tentamos em lojas especializadas, até que a gente conseguiu começar a trabalhar com as cafeterias da cidade, que foi onde o nosso café começou a ser de fato comercializado. As pessoas começaram a conhecer o nosso produto. Então a cafeteria, sim, ela tem um papel fundamental na ligação do elo do produtor com o consumidor final. Principalmente para ser um dos promotores das marcas, né? Então o barista, o atendente, é ele que vai chegar no consumidor e vai conseguir explicar o porquê que aquele café é diferente. Ou quando o consumidor comprar aquele café e sentir uma nota, um sensorial diferente, ele vai poder explicar para aquele consumidor qual que é a diferença e por que aquele café você sente o gosto e o outro é sempre um padrão torrado, né? Então, tudo isso acho que faz parte da magia que a cafeteria traz com ela mesma.
o ambiente, principalmente a consciência dos colaboradores de que eles são agentes transformadores, que eles são promotores dos produtos. É Então, uma responsabilidade, eu né? acho que essa é uma grande diferença quando a gente fala, por exemplo, de restaurantes tradicionais e cafeterias, né? A cafeteria, em algum momento, o nosso colaborador, nosso atendente vai ter que explicar sobre aquele café, vai ter que explicar sobre um método, vai ter que explicar como que aquele café é feito, ou por que que ele é fermentado, o que quer dizer que ele é fermentado, o que quer dizer que ele é especial, gourmet. Então, eu acho que isso faz parte também da grande diferença que a gente tem nas cafeterias. Então a gente volta a bola para o Diego, que as pessoas agora vão ter 50 chances de entender isso daí mais a fundo, né? Exato. E também para quem não é necessariamente do café puro, né? A cafeteria ela também tem a magia de transformar produtos. Então, se é uma pessoa que não gosta necessariamente de café puro, hoje a gente tem tantas infinidades de bebidas que o café permite E harmonizações. criar. Exato, com frutas, suco, tônicas, as bebidas alcoólicas, o próprio leite como um protagonista aí das cafeterias, que também permite bebidas deliciosas. E aí, exatamente, vão ser aí 50 estabelecimentos para conhecer, além também do café, o que eu acho muito importante, que é o acompanhamento ali da cafeteria, né? O doce ou o salgado, que complementa aí o menu. Então, olha, fica à vontade para fazer agora um convite a todo mundo para a Coffee Week. A câmera é toda sua. Eu quero convidar todos os maringaenses, você também da região, Maringá Coffee Week, de 6 a 22 de junho, a quinta edição, aí englobando não só Maringá, mas Campo Mourão, Sarandi, Marialva e Mandaguari também. São 50 estabelecimentos com menus apenas R$ 28. É uma oportunidade muito legal de você comer, experimentar coisas diferentes. Eu falo que a Coffee Week e os menus, né, é justamente para saciar aquela coisa, aquela à tarde, assim, que você fala, tô com uma vontade de comer algo diferente, mas não sei o que é. Os menus de cafeteria sempre vão ter essa coisa gostosinha ali para saciar essa vontade. Então, de 6 a 22 de junho, Maringá Coffee Week. Dá para acompanhar aí tudo pelo site, que é brasilcoffeeweek.com.br, e também pelo Instagram, @brasilcoffeeweek. Certo. Diego, muito obrigado. Um prazer muito Eu que grande ter você agradeço. aqui. Michel, da mesma forma, muito obrigado. O nosso Papo Coado é uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, com o apoio da ASIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, do Visite Maringá, do Portal Hoje Maringá e do nosso videomaker JP Santos, que sem ele não daria para fazer nada disso aqui. Gente, muito obrigado e até a próxima.